essencialmente, você tem que comunicar uma emoção, comunicar um afeto, comunicar uma alegria, uma tristeza, uma dor, né? Se a comunicação acontece, se ela não é apenas a transmissão de fatos, e é aí que o documentário se diferencia do jornalismo, e é por isso que vários documentários se aproximam muito mais do jornalismo do que do documentário, que são documentários que estão muito mais preocupados com o factual, e por isso as entrevistas com especialistas e tal, que vão falar, Ou com os dois lados ou com os dois lados da questão e tal, onde não há nenhum componente de emoção e de afeto, mas sim a transmissão de dados e de fatos, de números e de, se isso não interessa ao documentário, e eu acho que não interessa, o fato da Fernanda Torres estar contando uma história que não é a dela, ou essa senhora está contando uma história que provavelmente em parte é inventada, essas duas coisas se equivalem. Mas é como você se coloca na condição de documentarista, o espectador, eu já vou falar do espectador, ele vai te entender, ele vai se posicionar como um espectador de um documentário. Isso. E vai querer que aquilo seja uma verdade absoluta, ele não vai... ele vai ficar muito chateado contigo se você enganar ele, entende? Mas aí Acho que tem uma coisa assim também, mas né? aí eu acho importante a gente, como documentarista, saber que é importante minar um pouco essa Claro. convicção positivista do espectador, entende? E eu acho que o Coutinho faz isso muito bem. O cinema dele é um cinema que eu costumo dizer, cada vez mais eu tô certo disso, que o Coutinho talvez seja o único cineasta em atividade no Brasil do qual se pode falar de uma obra. Tem vários cineastas brasileiros com filmes extraordinários, mas não compõem necessariamente uma obra. No caso do Coutinho, sim, porque tem um raciocínio sobre o cinema que vai sendo tecido, urdido de filme a filme, tem uma ideia de cinema. E eu acho que, em parte, essa ideia de cinema é discutir o que é o documentário, quais são os limites do documentário, e, em parte, essa discussão envolve minar o espectador dessa convicção equivocada de que o documentário tem um compromisso com a verdade factual. Sim. Né? Como eu fiquei 13 anos sem ver o material e voltei ao filme 13 anos depois, na ilha de edição, de fato, concretamente, eu não sabia direito mais o que eu estava vendo. Eu não sabia se aquilo... Não sabia mais nem se ele existia mesmo. Que ele existia eu sabia, mas eu não sabia o que eu tinha pedido para ele dizer, o que ele dizia. Por que ele dizia? Por que ele dizia. Então, eu já não sabia as fronteiras ali, o que foi ensaiado, o que era espontâneo. Não faz a menor diferença. Quais eram os planos da casa que foram, enfim, cenografados, quais que não foram cenografados. Nada disso eu me lembrava, mesmo não me lembrava. Então eu estava diante de um material que eu mesmo tinha feito e que me confundia. E eu cheguei à conclusão que não fazia a menor diferença eu saber ou não saber. O importante é que aquilo virasse cinema, virasse um filme. Virou, e é o filme que vocês viram, do qual eu não tenho nenhuma convicção do que é factual e do que não é. E também nesse ponto já não interessa mais. Não interessa mais. De jeito nenhum. Não há uma lei universal. Eu diria que talvez se tivesse uma lei universal sobre a relação com o personagem, ela se resume ao seguinte: a relação que você tem com o personagem se restringe ao filme e não à vida. Se você tiver a obrigação moral de se relacionar com todo mundo que você filma fora do filme, a tua vida acaba. Não é? E de fato, tem que haver uma consciência de que a pessoa que você filma se transforma em outra coisa na hora que o filme fica pronto. Tem um sujeito que escreve muito bem sobre isso, e não por acaso ele é um antropólogo americano, que é também documentarista, e que tem um livro muito bonito chamado Cinema Transcultural, que foi editado em português, Transcultural Cinema, em que ele fala da transformação da pessoa em personagem. E tem um processo progressivo de afastamento, né? No primeiro momento a pessoa é a que se aperta a mão, você sente o calor, né? O hálito, você está no mesmo ambiente, você, né?
depois ela se torna uma imagem no viewfinder, já tem um grau de separação, né, nisso, né? Depois ela se torna um material bruto na ilha de edição. Depois ela se torna fragmentos de pessoas que você começa a remontar na ilha. Depois ela se torna um filme projetado na tela. A relação dessa pessoa projetada na tela, reconstruída na tela, com aquela que você filmou de carne e osso, que você encostou, é uma relação, para o documentarista, sempre uma relação de diminuição da experiência. Para o documentarista, a experiência viva é sempre mais rica do que aquela que está na tela. Infelizmente, toda a complexidade da relação real não se transfere para a tela. Para o espectador, a única coisa que existe é a realidade da tela. E aí é nessa clivagem que se estabelece a questão crucial do documentário, que é a da responsabilidade da ética. Você transformou alguém em outra coisa, então você tem responsabilidade sobre essa transformação. Mas você não tem nenhuma obrigação, e a vida se tornaria impossível, né, de ter uma relação com essa pessoa depois. Até porque a pessoa diz isso também, o David McDougall, que é esse documentarista, diz isso também. Invariavelmente, ou quase sempre, é muito constrangedor, decepcionante o encontro com a pessoa depois que o filme fica pronto. Porque você se acostumou a esta pessoa na ilha de edição. Você conviveu com ela durante 4 meses, 6 meses. O filme do Lula eu montei durante 1 ano e pouco. Você criou uma intimidade, que é uma intimidade com um material bruto, que te dá a ilusão de que é uma intimidade com a pessoa. Quando a pessoa surge na sua frente, há um descompasso, porque você é íntimo e não é. Você, entendeu? A pessoa não sabe o quanto você conviveu com ela. E a relação com essa pessoa é uma relação cheia de dedos, meio sem graça, meio... É como você vê uma antiga namorada depois de 20 anos de separação, entende? Aquela intimidade que você tinha, você já não tem mais. E é impossível recuperar. Então tem uma relação desigual que nasce numa ilha de edição, que é muito bizarra quando você vê a pessoa real. E mais, essa relação da filmagem, né, é uma relação em que ela é vivida em potência máxima. Quando dá certo, a pessoa sabe que naquele momento ela está te oferecendo o melhor dela. Pensem nos filmes do Coutinho. E você sabe que você também está dando a ela uma oportunidade única. E essa troca entre eu vou te dar um grande presente, que é a canção que eu vou cantar para você, no caso do Eduardo, e o Eduardo diz para ela, e eu vou te dar a possibilidade de eternizar esse momento no filme, isso é a vida vivida em estado pleno. Quando você se encontra fora dessa situação, que é uma situação artificial, a vida não está vivida em situação plena. Ela é o banal do cotidiano e, portanto, ela é muito mais pobre. Não deixa de ser um pouco como você admirar muito o escritor e conhecê-lo pessoalmente, entendeu? A possibilidade de você decepcionar é imensa. Porque ele vai ser mesquinho, como todas as pessoas são, ele vai ser, sabe, sei lá, ele vai ser sem graça, ele não vai dizer, ele não é sábio o tempo todo, ele não é, entende? Ele também não tem nenhuma obrigação de ser. Uma vez o Rubem Fonseca me contou uma história gozada, ele era jovem ainda, já escrevia, mas ele era jovem, e um dia ele foi convidado pelo, acho que era o José Olímpio, o editor, a almoçar com Guimarães Rosa e o Drummond. Ele ficou numa alegria. Meu Deus, com Guimarães e o Drummond, vai ser um festival de sabedoria, vai ser como se eu tivesse voltado da Grécia Antiga e tivesse, né, junto com Sócrates e Platão, né? Vai ser uma... Só falaram sobre cerveja. E não era nem uma conversa erudita sobre cerveja. Você gosta de cerveja mais fria? Eu gosto um pouquinho morna. Não, mas frio é melhor.
Não, mas morna não faz mal ao estômago. Ih, meu estômago vai mal. Eu também tenho problema de digestão. Você também tem, o que você toma? Não, remédio não é bom, mas toma remédio. A conversa foi essa, entendeu? Não teve uma frase inteligente. Não teve uma... Ele não saiu com uma pipita de sabedoria da conversa. E isso acontece sempre, né? Isso acontece com muita frequência. Me ocorre uma coisa no que você me perguntou, né? Quer dizer, você estava a falar aqui do momento da filmagem como sendo esse momento de crise, no sentido de ou tudo acontece ali ou nunca mais vai acontecer. Né? Eu acho que isso é muito verdade para o cinema do Coutinho. Dito assim pode parecer retórico, mas eu acho que toda vez que o Coutinho está diante de um personagem, ele sabe que ele só tem aqueles 10, 15 minutos para produzir alguma coisa, que se não acontecer naquele único encontro que ele terá, que ele só tem um encontro, aquilo se perderá para sempre. Se você tem essa consciência, tem um certo desespero, um bom desespero, de fazer com que tudo seja aproveitado e o grau de desejo de que alguma coisa tem um risco de não acontecer, que é inversamente proporcional à capacidade que você tem de... Assim, é que nem você andar numa corda bamba sem rede de segurança. Se você tem a rede de segurança, você se dá o luxo de não andar tão bem na corda bamba. Porque se você cair não tem muita importância, porque você vai ser salvo. A conversa que você acha que você pode repetir 2, 3, 4, 5 vezes, né, é uma conversa que não tem o grau de e de drama, de intensidade, da conversa que você vai ter uma única vez e não mais. E eu acho que no caso do Coutinho há essa consciência muito clara de que esse é o momento. Ou acontece aqui, ou não vai acontecer nunca mais. Eu não conheço, eu me lembro, eu acompanhei as filmagens no interior da Paraíba, do Fim ao Princípio. Lá, isso foi levado às últimas consequências, porque não tinha pesquisa nenhuma, ele tocava na casa das pessoas, e aquelas pessoas geralmente velhas abriam a porta, e ele sabia que era ali que ia acontecer uma coisa. E a conversa ia, e quando ele se despedia, quando chegava ao fim, as pessoas eram muito velhas. Um filme sobre a velhice e sobre a morte. Algumas tinham 80 e tantas, algumas 90. Era verdade isso, no osso da verdade. Essas pessoas jamais o veriam de novo, porque elas morreriam logo depois, como várias morreram. E ele também era uma pessoa dessa verdade. Então havia um componente quase erótico, no sentido do amor que se estabelece nessa relação, do entrevistado com o entrevistador. Tem uma personagem que ele se aproxima quase que fisicamente, porque tem uma atração, não é uma atração sexual, mas é erótica no sentido do amor. Então tinha ao mesmo tempo uma dádiva, né, que sabia que era daquele momento e que nunca mais aconteceria. Então tinha o sublime e a tristeza, o sublime do encontro e a tristeza da despedida, né? E era ali e não seria em outro lugar. E isso é muito maravilhoso. E isso acontece em graus diferentes em todos os encontros que o Coutinho tem com seus personagens. Se você vai filmar um menino de rua no Rio de Janeiro, ele já sabe como se deve se comportar diante de uma câmera, porque ele já sabe o que a câmera espera dele. Espera dele o rosto de uma vítima social. E como ele quer aparecer na televisão, é isso que ele faz para você. Então ele abaixa o olho, ele faz uma cara sofrida, não estou dizendo que ele não seja, talvez seja isso, mas ele faz o papel disso, né? Ele faz uma... Tem um filme do Coutinho, eu acho que é Babilônia, que as tantas o Coutinho está filmando e tal, e é na favela, e as pessoas estão felizes, elas estão alegres e tal, e as tantas alguém para, uma personagem se vira para ele e diz: "Você
não deve estar gostando disso não, né? Você quer que a gente faça essa cara de pobre, triste, então? Esse é o mundo Guido Bock, que essas são as pessoas que já aprenderam que é isso que a televisão quer, que é isso que a maioria dos documentaristas querem. Que a maioria dos documentaristas fazem filmes de denúncia social, né? E a denúncia social, enfim, efetiva, precisa de uma vítima social. E, portanto, você vai atrás da pessoa, não porque você se interessa em saber quem ela é, quais são as questões dela, mas sim porque ela cumpre um papel, né, de ser esse personagem, esse tipo social da vítima, que sofre, e a pessoa atua dessa maneira. O Coutinho não faz nada disso. O Coutinho se senta diante da pessoa e ele quer saber aquilo que jamais alguém se interessou, né? Quer dizer, o seu dia a dia, a sua vida afetiva, se você ama, se você... Para o documentário, o que é essencial é a convicção do que é dito, né? Quer dizer, é a verdade do enunciado. Se a pessoa diz com paixão, é verdadeira. Essa paixão é verdadeira, né? Então, assim, uma história contada, mesmo que não seja sua, mas é contada com convicção, a ponto da própria pessoa se contaminar dessa história, né? E se comover com ela, tem um componente ali que é o essencial, que é absolutamente verdadeiro, né? É absolutamente essencial. É entender que a pessoa tem coisas a te dizer que você não sabe de antemão, você está aberto a ouvi-las, elas podem te surpreender, e tudo que ela disser, a princípio, interessa e você não deve julgar.